Então, professor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser interagir conosco, é só mandar sua pergunta aí no chat que a gente vai ter o prazer de responder você. Então, começando aí, quando nós falamos em letramento, logo nós pensamos na alfabetização, que é a habilidade de ler e escrever, porque é o que vem na nossa cabeça, é o que estudamos muito tempo, foi um termo que foi inserido na alfabetização e a interação dele no seu desempenho social nas diferentes situações do cotidiano, que é no uso social, na prática ali, como ela funciona. E então surge essa dúvida, né, professor? E na matemática, existe esse letramento matemático? Existe, tá? O que é então esse termo, letramento matemático? Vamos tentar, assim, de uma forma resumida, apresentar esse conceito. O letramento matemático refere-se à capacidade de identificar e compreender o papel da matemática no mundo em que vivemos, tá? Então, a criança vai aprender a matemática, mas além dela aprender a matemática, não é aquela matemática que vai ficar só no caderno, só no livro. É ela saber fazer o uso dessa matemática no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, é aquilo que a gente fala, né? O aluno sempre pergunta, eu vou aprender essa matemática por quê? Essa pergunta é famosa, professor. Né? Então, ele sempre pergunta, para que eu estou aprendendo matemática? Então, essa matemática, ela tem que aparecer ali ela aparece ali no currículo, né? Não é só para, vamos dizer assim, porque é uma exigência do currículo, mas ela tem que ter uma utilidade para o indivíduo, de modo que ele consiga utilizar aqueles conhecimentos na sua vida, tá? Tem uma questão que eu quero chamar a atenção, que é a questão da matemática utilitária, que o que é isso? É a gente pensar na matemática só de uma forma aplicada, tá? Então o letramento matemático vai um pouco além disso. Tem essa questão da utilização da matemática no dia a dia, mas também tem a questão de formação do pensamento matemático, que vai compreender aí uma série de raciocínios que serão desenvolvidos ao longo de toda a escolaridade, ao longo de todo o ensino fundamental aí. Então eu não aprendo matemática só para fazer uma série de exercícios ou para decorar regras, formas e fórmulas, né, professor? Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então tem toda a questão da interpretação das situações, de saber transpor aquele conhecimento matemático que a criança aprendeu para outras situações, tá? Inclusive, essa é a perspectiva que as avaliações externas atualmente exigem dos alunos, tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, as avaliações do PISA, que é aquele exame internacional de proficiência em língua e matemática dos estudantes, e mesmo avaliações aqui em âmbito nacional, né, do Enem, avaliações em âmbito estadual, como a avaliação do Saresp, em âmbito nacional também, como a avaliação do Saeb, a gente já vê que há uma mudança da perspectiva daquilo que é cobrado do aluno. Sim. Então, não é essa capacidade de simplesmente resolver exercícios e efetuar cálculos. É mais do que isso, é utilizar esses conhecimentos na resolução de situações situações muitas vezes complexas, que a gente chama, complexas não no sentido de ser complicado. Difícil. Isso, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de conjugar várias vertentes, várias nuances que o aluno às vezes tem que relacionar àquilo que está sendo solicitado na situação. Então a gente está pensando ali, quando a gente fala desse letramento, o senhor falando, né, eu sou muito mais da área de alfabetização, fica muito próximo ao que a alfabetização fala, né, que é o uso na prática, é o uso com função social, é ele compreender o seu entorno. Então a gente começa a entender aí um pouco por que o termo mudou, porque a gente está pensando nessa situação de atender às necessidades do indivíduo para que ele cumpra o seu papel enquanto cidadão, consciente, crítico e construtivo. Quando a gente pensa nisso, é uma situação que nós já víamos muito na escola, essa formação desse sujeito, desse cidadão, e agora a gente vê que a matemática também vai contribuir para essa situação, porque ela tem esse papel de ir fazendo essa interação. Foi muito interessante você ir fazendo esse link que a gente vai entendendo, né, uma coisa que ficou muito na dúvida, eu acredito que não só para mim, mas também para os meus colegas que são professores do Fundamental, quando falou para nós que agora a gente não trabalhava mais os eixos sozinhos, que a gente tinha que trabalhar de maneira integrada. E aí quando você foi falando, foi clareando aqui minha mente, foi mostrando que realmente é muito importante, porque vai fazendo essa ligação, né? Ele vai compreendendo todo esse processo e para ele colocar em prática fica muito mais fácil e até mais prazeroso, porque nada deixa de ser válido, tudo vai ser garantido, né? Vai ser adquirido, vai sendo aprimorado, e aí a gente começa a ver aí algumas situações. E aí nós sabemos, né, professor, que existem algumas coisas que a gente precisa entender um pouco melhor sobre o letramento matemático. O primeiro é esse mito
acerca da aprendizagem matemática. Porque o que vem muito é o medo, né? Que nem o senhor falou, eu falei, não, é o difícil, né? Então por que tem matemática? Porque tem que ter a disciplina difícil? Acredito que não, agora você já explicando já dá para ver que não é bem assim. Mas a gente vê muito isso, né? O medo da matemática. Eu acredito que você, professor de matemática, quando entra já, né? É o professor de matemática. Mas o que acontece? Qual é o mito que está por detrás disso? Será que foi a forma com que aprendemos durante muito tempo, que foi uma forma, né, que a gente sabia que era uma série de exercícios, acertava ou errava? Erros eram punitivos, faz 10 vezes isso e aquilo. Eu sou de uma geração que geometria, sólidos geométricos ficava lá no final do livro. A gente nunca via, porque nunca chegava. Compensação, as 4 operações a gente fazia muito, do A ao Z. E a tabuada também, mas o resto a gente vê que fica muito ali. Então esse mito também está muito por detrás do fato de como aprendemos? Está. Tem algumas questões acerca aí da matemática, né, que merecem ser mais bem refletidas, mais bem analisadas. Uma é essa questão, que eu diria que é até mesmo uma questão cultural, do medo que as pessoas têm da matemática, né? Então, quando a gente fala assim, qual disciplina que você acha que é mais difícil? Invariavelmente vem a questão, eu acho que é matemática, ou que matemática é coisa para maluco, ou que eu não consigo aprender matemática. Isso. Então, essas são questões culturais que eu sempre comento, né, nos cursos de formação de professores, que é uma questão que tem que ser combatida. Aqui o papo é de professor para professor, né? Então, pensando aí em quem já é professor ou quem pretende lecionar aí, um cuidado que a gente tem que ter é para não transpor, né, não transportar esse mito, esse medo que eventualmente a gente tenha para a nossa sala de aula, para o nosso aluno, tá? E como que eu faço para tentar, então, acabar com essa questão? É mostrar para o aluno uma matemática divertida, é mostrar para o aluno uma matemática curiosa, mostrar para o aluno uma matemática desafiadora e, principalmente, acreditar e fazer com que os alunos também acreditem que eles são capazes de aprender matemática, tá? Então a gente encontra, você também é professora, sim, a gente encontra aí muitos alunos com aquela autoestima muito baixa, né? Falando assim, professor, matemática é meu ponto fraco, matemática eu não vou aprender, e não é por aí. Todos nós somos capazes de aprender matemática sem exceção. Claro que alguns vão ter uma inclinação maior, né, para essa questão dos números, mas aquela matemática fundamental é possível de ser aprendida aí por todos. Então, matemática não são só números, né, professor? Treinar números. Eu sou uma geração que eu treinei muito números, assim, de escrever páginas e páginas, de 1 a 50, depois até 100, e assim a gente foi. E não fica só nos números. Isso, tem uma expressão aí que os mais experientes talvez já conheçam, que é a aritmética, né? Não. O que é a aritmética? A aritmética é essa matemática muito focada nos números e nas habilidades de cálculo. Então, quando a gente fala matemática, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é fazer contas, efetuar cálculos, né? Os números. Mas a matemática é muito mais do que essa questão dos números e essa questão dos cálculos. Se nós resumirmos a matemática apenas essa questão de números e cálculos, realmente a matemática vai ficar muito empobrecida e talvez seja até um pouco maçante, tá? Mas quando a gente fala em matemática, a gente está referindo, além desse pensamento aritmético, ao pensamento espacial, ao raciocínio espacial, que tem a ver com a geometria, tá? Então, por exemplo, quando você está analisando, pensando em trocar de sofá lá na sua casa, e daí você está pensando, será que aquele sofá que eu vou comprar, será que ele vai ficar bom aqui na sala? Será que ele cabe aqui na sala? Então, esse será que ele cabe é o raciocínio espacial, é a geometria, que a gente vai desenvolver nas aulas da matemática. Tem toda a questão do raciocínio estatístico, do pensamento combinatório, então do raciocínio lógico. Então são vários tipos de pensamento que têm ali as suas particularidades e que fazem parte todo esse processo do ensino e aprendizagem da matemática. Então sempre lembrar que quando a gente fala de matemática, a gente não está só se referindo apenas aos números, é muito mais do que isso. Hoje em dia, né, agora nesse momento de pandemia, a gente tem escutado muito, né, principalmente nós, os professores do ciclo 1, escutamos muito tempo, por um período passou, agora voltamos a ouvir, né, que a gente não dá mais continhas, né? Vocês não dão mais continhas para os alunos fazerem. É exatamente por isso, né, professor? A gente já está pensando nessa matemática
mais contextualizada, pensando no cotidiano do aluno. Conforme você foi falando, a gente consegue montando assim, né, um filminho para ir vendo em quantas coisas a matemática foi passando, e a gente às vezes nem fica, e volta na pergunta que você começou lá atrás, né, mas professor, onde eu vou usar a matemática? E aí a gente vê, né? E essa perspectiva que você colocou, a gente se depara muitas vezes no enfrentamento com os pais dos alunos, tá? Porque ainda está muito enraizada essa cultura de que na aula de matemática o aluno tem que fazer milhares de contas, né? Ele tem que resolver aqueles exercícios de fixação que começa na letra A e vai até a letra Z. Então, é lógico que as habilidades de cálculo precisam ser desenvolvidas, tá? Mas a gente não pode ficar apenas nelas. Então, é por isso que hoje em dia, além de desenvolver essas ideias de cálculo, né, a flexibilidade numérica que a gente fala, né, que é o aluno conseguir efetuar esses cálculos de diferentes maneiras possível, a gente vai também trabalhar esses cálculos no uso, que é justamente essas situações problema, né? O aluno utilizar essas habilidades para resolver situações na qual seja necessário aí utilizar os cálculos. E daí a gente está pensando numa matemática que tem uma utilidade, né? E que ela seja realmente ali formativa para o nosso aluno, que ele realmente veja onde, como, para não se deparar com perguntas desse tipo. Professor, mas eu estou aprendendo isso para quê? Eu nunca vou usar isso. E aí eu lembro de colegas perguntarem isso e os professores falarem, né? Não, você vai usar sim. Uma coisa simples que eles falavam, você vai atravessar a rua, você faz um cálculo de onde está a distância do carro, a velocidade, o tempo que você vai. E aquilo não entrava assim na nossa cabeça, né? Eu lembro uma vez que um professor fez um exercício simples, ele levantou e saiu da cadeira. Ele falou, e aqui, vocês acham que tem? Todo mundo, não, você só levantou e sentou. Ele falou, não, eu tive que pensar no meu peso, a velocidade que eu subi ou não. Então tem uma série de coisas que às vezes a gente não imagina e a matemática ali está presente, né, professor? É verdade. E aqui eu quero chamar a atenção, Kelly, porque a gente vê muito assim falar que a matemática que a gente tem que ensinar tem que ser aquela matemática do dia a dia, aquela matemática do cotidiano, tá? A gente também tem que ensinar essa matemática do dia a dia. Mas o mais importante é que a gente ensine uma matemática contextualizada. E o que é esse contexto? Esse contexto, ele pode ser uma situação do cotidiano, uma situação do dia a dia. Então, quando o sujeito pergunta ali, né, eu vou aprender isso para quê? E você tem uma resposta de imediato para ele, você usa isso para calcular o troco na feira, você usa isso para fazer medidas lá no supermercado, enfim. Essa seria uma matemática, vamos dizer, do cotidiano. Mas eu tenho contextos que não são do cotidiano. Por exemplo, quando a gente oferece um desafio para o aluno, um jogo, alguma questão ali que envolva o raciocínio, mas que não tenha necessariamente uma aplicação prática. É a matemática ali de uma forma prazerosa, de uma forma desafiadora, mas sem aquela obrigatoriedade de ter uma questão do dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o professor quer forçar o surgimento de uma situação, vamos dizer assim, artificial de aplicação daquele conhecimento matemático. E às vezes a matemática está ali justamente por naturalmente, isso, né? Então é o que a gente chama de dimensões do ensino da matemática. A gente tem uma dimensão que é essa matemática utilitária, que seria essa matemática mais aplicada, né? Aquela que o aluno vai aplicar. Mas além dessa dimensão utilitária, a gente tem uma dimensão formativa, que é a matemática, né? Ela é responsável pelo desenvolvimento de uma série de processos cognitivos ali no aluno, né? Então vai permitir ao longo da escolaridade que o aluno desenvolva habilidades de pensamento que vão para além daquela questão de memorizar, de efetuar cálculo, de aplicar, mas habilidades que a gente chama assim mais sofisticadas, como fazer comparações, estabelecer relações, fazer conjecturas, que é tentar você enxergar o que vai acontecer lá na frente. Então previsões, né? Hoje em dia é muito comum, a gente se baseia lá na previsão, vou ver qual é a probabilidade de estar sol, de estar chovendo. Então a gente vai vendo que realmente a matemática faz parte do nosso dia a dia, sim. E aí um puxão de orelha para nós professores, né? Pensarmos nesse contexto. A gente vai falar bastante dessa situação de contexto, mas foi muito bom, o professor ali já começou a pontuar, porque a gente realmente, professor, a gente fica bem pensando, né? Usa no contexto diário, acaba que cai assim no uso, né? Mas a gente não para pensar nesse lado de qual é a funcionalidade, né? Como que ela vai estar ali inserida. Então, uma coisa aí para pensarmos, já saímos daqui um pouco, né, apreensivos de o que estamos fazendo, mas refletindo
de uma forma positiva, né? Às vezes a gente faz porque nunca tinha parado para pensar nisso. E o senhor falou uma coisa muito interessante que a gente vem estudando ao longo, né, dos bate-papos, de como a matemática ela vai avançando, né, essas habilidades. Então, um conhecimento que eu vou adquirir lá na educação infantil, que é uma coisa mais usual, né, de maior e menor, quantidade, qual é a relação, e depois no primeiro ano começa a fazer um uso ali e vai avançando. E aí quando chega lá no ensino médio, foram essas primeiras ações que ajudaram lá no ensino médio ele ter outras situações matemáticas. Então, como é importante essa evolução, né, ano a ano, gradativamente, lógico, cada ano vão aparecendo coisas novas, vão sendo inseridos, mas como é importante essa linha, né, professor, lá do começo até um final, para realmente uma formação completa do conhecimento matemático e não com lacunas, porque também uma coisa que acontece, não com você que é especialista, mas com nós, a gente faz o quê? Como a gente gosta mais de um assunto, de um eixo, a gente acaba focando mais nesse eixo. Ou por ter mais facilidade, ou porque as atividades são mais, né, envolventes para o aluno, e acaba que a gente vai muito para essa linha e as outras ficam um pouco falhas. A gente também precisa pensar um pouco nesse equilíbrio, né, professor? Porque a gente tem que pensar que a gente está formando a matemática para um pensamento crítico, ele é um desenvolvimento, a gente tem que pensar nesse favorecimento e também no quê? Que essa resolução de problemas em sala de aula, às vezes a gente está pensando muito numa situação, mas está focando muito só num contexto, né? E está deixando os outros meio que a desejar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A BNCC está aí como caráter normativo, né? E vem justamente tentar aí preencher esse buraco que às vezes fica. Então ali na BNCC já estão previstos ali aquelas habilidades, aquelas competências, vamos dizer assim, essenciais para serem desenvolvidas durante a escolaridade ali. O professor, tá? Ele se apoiava, historicamente, ele se apoiava muito no livro didático, tá? Então isso daí é vamos dizer, uma crítica que existe aos livros mais antigos, aos materiais mais antigos, da nossa época, por exemplo. Sim. Que acontecia o quê? Nesses materiais, alguns conteúdos super interessantes, super legais de se trabalhar em sala de aula, como os conteúdos de geometria, como os conteúdos relacionados a grandezas e medidas, eles ficavam, vamos dizer assim, nos capítulos finais do livro. No final, bem no final. E daí o que acontecia ali no dia a dia do professor? O professor dava esse foco maior à questão numérica, e essas questões aí relacionadas à geometria, grandezas e medidas, não dava tempo de trabalhar aquilo ali no ano, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com o cumprimento dos currículos, né? Dessas aprendizagens fundamentais. E o professor deixava para o ano seguinte. No ano seguinte, trocava o professor e daí acontecia a mesma coisa. O professor ia focando nos números, capítulo 1. Isso, e daí a geometria, esses outros conhecimentos, né, fora aí do eixo dos números e das operações, acabava ficando esquecido. E isso torna-se um ciclo vicioso, porque daí o aluno ele não tem essa formação, tá? Quando ele vai ali para a faculdade fazer um curso de pedagogia, ele tem a formação em matemática, mas é uma formação, vamos dizer assim, rápida. A quantidade de horas-aulas às vezes não é suficiente para trabalhar todas essas questões, vai ser mais focado aí nas questões de didática, metodologia do ensino. Sim. E daí quando esse professor volta para a sala de aula, ele vai ter aquela mesma postura, né? Eu não tenho aquela segurança porque eu não aprendi aqueles conteúdos relacionados à geometria, grandezas e medidas, e acaba não ensinando. Isso daí acaba se tornando um ciclo, né? Então é nossa obrigação romper com esse ciclo e abordar toda essa diversidade de situações aí com os alunos no dia a dia da sala de aula. Uma coisa que você falando, eu lembrei muito assim de ver fração. Eu lembro que eu via, todos os anos eu via fração, mas assim, genericamente, né? Existia fração, a gente até falava um número em cima do outro, a gente falava as básicas, né? Uhum. 1/2, 1/4, 1/3, ok, mas parava ali porque o ano encerrava, né? E aí a gente não tinha essa visão. E hoje é uma coisa que é muito diferente, porque, né? Até então eu estava com o 3º ano e eles chegam, eles falam com muita naturalidade. É 1/2, é 1/3, é 1/4. E a gente para e pensa assim, a diferença desse ensino, né, com esse contexto, priorizando todos os eixos, muito novos, eles já usam essa linguagem matemática. Às vezes a gente, né, eles até utilizam com coisas simples, eu te dou metade do meu lanche, e aí ele começa a entender e ver quanto isso faz parte, e a gente começa a ver a importância da matemática, não só focando em um ou em outro, né? Isso que você fala é muito forte, né? Porque realmente a gente aprende a metodologia do ensino da matemática,
Não dá para aprender a matemática toda. A gente precisa ser um eterno estudante, né, professor? Então, tá lá atento a tudo que virá. E essa concepção, a gente encontra isso nas crianças, esse conhecimento, inicialmente, ele vai meio que se dando de forma natural, Sim. Tá? Então, quando o aluno ingressa lá no ensino fundamental, ele não tem essa diferenciação do que é conhecimento de geometria, do que é conhecimento de números, tá? E às vezes o professor que quer compartimentar isso. E uma coisa que a gente tem que pontuar aqui é que os materiais, né, didáticos mais atuais, eles realmente já têm vindo com essa preocupação de abordar essa matemática para muito além da questão dos números. E uma dica fundamental, né, professor, é escutar o aluno, permitir que os alunos escutem uns os outros, que eles façam essa troca de resolução de atividades. Isso é uma proposta muito nova que, né, nova assim, está acontecendo atualmente no ensino da matemática, onde o aluno vai lá, coloca como que ele pensou, de que maneira ele chegou naquele raciocínio, como que ele trabalhou para desenvolver aquela habilidade, e essa troca de experiência ela vai sendo contextualizada, vai sendo construída, e o professor também consegue chegar lá no seu objetivo, que era ensinar, mas também respeita o seu aluno, porque cada um pensa de uma maneira. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, que matemática é lógica, não existe, o meu não pode ser diferente do seu. Mas o meu raciocínio pode ser diferente do seu e a gente chega no mesmo resultado, né, professor? Você tocou em 2 pontos aí essenciais que precisam estar presentes nas aulas de matemática, tá? Em todos os níveis, desde a da educação infantil até a educação superior, que é o quê? É o trabalho colaborativo, né? Os trabalhos em equipes, os trabalhos em grupo. Então é muito importante que quando a gente ofereça uma atividade, ofereça uma tarefa para o aluno fazer, claro que ele tem um momento ali onde ele vai refletir de forma individual, mas é muito importante propiciar um momento em que os alunos troquem ideias, tá? É dessa forma que vai se dando o desenvolvimento do raciocínio matemático. Então o aluno pensou em ir por um caminho, o colega sugeriu um outro caminho, daí ele percebe que o caminho que ele tinha pensado inicialmente não ia ser muito frutífero, estava meio errado, então ele adota o caminho do colega. Então essa troca de ideias, ela é essencial no processo de aprendizagem matemática, tá? Então por isso que a gente fala assim que nas aulas de matemática deve ter os momentos, né, em que o aluno vai trabalhar individual, mas os momentos do trabalho em dupla, do trabalho em trios, do trabalho em equipe é fundamental. Por quê? Porque o aluno vai aprender a defender seu ponto de vista, vai aprender a argumentar e vai aprender, que é o segundo ponto que você citou aí, a se comunicar matematicamente, né? Então, que é comunicar os seus resultados, explicar como que ele chegou naquela resposta, naquela solução. Então, eu sempre falo com os alunos, quando a gente propõe, né, um problema ali disparador para os alunos trabalharem em cima daquela tarefa, na verdade, o que o professor está menos interessado é na resposta. O professor está mais interessado no como os alunos chegaram naquela resposta, no caminho que eles trilharam para chegar naquele resultado. E daí quando a gente permite que o aluno comunique todo esse caminho que ele trilhou, ali a gente consegue fazer as intervenções, ver como que o aluno está raciocinando, fazer sugestões, fazer provocações, e é nessa dinâmica que se dá a construção do conhecimento matemático. E é muito rico, né, enquanto professor, quando a gente escuta o aluno que fala assim: nossa, eu também tinha pensado assim, mas eu não fui falar porque eu achei que estava errado. E aí ele vai gerando essa autoconfiança, porque ele vai vendo que ele não quis falar porque achou que estava errado, mas o colega foi e falou e ok, chegou no raciocínio. Então eles vão tendo essa troca, eles vão vendo que na vida real pode funcionar a forma com que ele pensa. E uma coisa que a gente via muito, né, professor, e a gente tem que ir desmistificando, é essa situação do certo e errado, né? Porque na matemática o que se fala muito é que a matemática ela é lógica. Ou eu erro, ou eu acerto. E quando a gente dá essa possibilidade do aluno repensar até que ele realmente chegue na resposta correta, também é uma forma de construção e valorização do conhecimento do aluno. Então, eu acho que fica muito lá de trás, né? Quando a gente levava o caderno e o professor colocava certo, errado, e ok, a gente às vezes nem sabia o que estava errando, nem por que errou. E hoje quando a gente corrige e fala para o aluno, volta lá, pensa novamente. E ele vai, ele pensa, ele busca. Também é uma forma da gente valorizar e, quem sabe, ir desmistificando o medo da matemática e o erro,
né, o medo do erro, porque na matemática a gente fala muito isso, né? O erro é o acerto, não tem meio termo. A gente ouvia muita expressão de que a matemática é uma ciência exata. Exata, né? Exatamente. Mas o ensino e a aprendizagem não são exatos. Não são exatos no sentido de que não existe uma receita pronta que vai fazer com que todos aprendam da mesma maneira. Cada criança, cada sujeito tem a sua forma particular de ir construindo o seu conhecimento. Então, o desafio do professor é propor tarefas, propor atividades que tenham o potencial de fazer com que o aluno chegue nessa construção do conhecimento, né? E pode ser por um caminho, pode ser por outro. Uma prática que eu tenho adotado bastante nas aulas de matemática, o professor Gilberto, né, quem está falando para vocês, é professor do curso de pedagogia, mas também é professor do ensino fundamental, tá? Então também estou com um pezinho lá na escola básica. E uma estratégia, né, que eu tenho adotado nas aulas e que dá muito resultado é fazer uma coisa chamada plenária. O que é plenária? A gente oferece um problema para os alunos trabalharem em cima daqueles problemas. Então o professor, sem dar resposta, né, vai provocando os alunos em pequenos grupos, os alunos vão construindo as suas resoluções e é chegado o momento em que os alunos vão compartilhar essas resoluções. Então, pode ser através de uma exposição oral. Geralmente eu peço para eles irem à lousa e os diferentes grupos, né, e colocar diferentes resoluções. E nessa discussão a gente vê como que cada grupo pensou de uma maneira diferente, essas diferentes formas que a gente tem de aprender. E daí é nessa discussão, olha, por que aqui deu certo, por que ali não deu certo, qual forma que é mais eficiente, como que você pensou para chegar nesse resultado. Então é nessa discussão que daí o professor consegue chegar na sistematização daquele conteúdo que ele quer ensinar para os alunos. Que bacana, uma dica riquíssima, né? Nós, professores do ciclo 1, a gente já tem muito isso, de levar o aluno mais uma experiência, uma bagagem que a gente pode levar e sem dúvida vai enriquecer. E falando nessa situação veio bem a calhar o que o professor estava falando, porque a BNCC, ela fala da competência específica de matemático, o letramento matemático, até por isso que esse termo está vindo com tanta força, né, professor? Porque a BNCC vem trazendo ele com muita ênfase. Quando a gente lê lá, o tempo todo ele vem trazendo o termo, né, letramento matemático, como seu principal componente, que está em reconhecer a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Que coisa, né, professora? Ela é muito mais presente do que a gente imagina. Quando eu estava preparando, né, e vendo e discutindo com o professor, uma das coisas que eu lembrei é uma situação, uma atividade que a gente começa com os alunos, que mostra lá o homem das cavernas, em que ele fazia buraquinhos e colocava pedras para poder fazer as suas contagens. Hoje a gente vê que existe ainda isso, a gente não faz mais um buraquinho e põe pedras, mas a gente vê como essa forma de contagem ainda vem acompanhando o homem, né? A gente vem trabalhando com essas situações de contagens de outras maneiras, né? Com coleções, com palitos, com lápis. A gente vê o quanto ela realmente vem aí perdurando, ela vem com a humanidade e o quanto que a matemática já esteve presente lá atrás, né? Em que eles tinham que contar os dias, a quantidade de luas, eles faziam a contagem do período da gravidez da mulher e hoje a gente começa a ver essa nova parte, né? Essa parte da matemática enquanto questões científicas e tecnológicas. Eu falo, o pessoal hoje que gosta tanto da tecnologia tem que gostar da matemática também, porque elas andam ali casadinhos, né, professor? Desculpa. Imagina, e pensando no quê? Vai refletir no trabalho, né? Mesmo eu sendo professora, vai refletir no meu trabalho a matemática. Quem está aí com o celular, né, aí na mão, né, assistindo aí essa transmissão aí pelo computador, quanto de matemática que não tem presente por detrás desses componentes, tá? Esse trechinho aí da BNCC que fala do letramento matemático, ele traz para nós dois aspectos importantes, que um é esse aspecto histórico que você colocou, que é reconhecer todo esse desenvolvimento que a matemática teve ao longo da história. E não é que na aula de matemática eu vou ensinar história da matemática, mas eu posso aproveitar de alguns episódios históricos para trabalhar alguns conteúdos matemáticos. É aquela história do contexto, né? Então eu posso usar um contexto histórico, como por exemplo aí a situação das contagens, né? Como que o homem fazia as contagens, aquelas contagens inicial, quando a gente vai trabalhar
sistema de numeração, né? Como surgiu o sistema de numeração decimal, como surgiram os sistemas de numeração. Então a gente começa falando do conceito de número, que está muito relacionado com essa ideia de contagem, que o homem fazia as primeiras contagens com pedrinhas, né? E pedra lá em latim é cálculos, que tem a ver com a palavra cálculo, calculadora. E daí a gente começa a fazer algumas associações que tem a ver com a questão da história da matemática. E um outro aspecto que esse trecho traz também é o componente cultural, que é outra coisa que a gente pode levar para a sala de aula, né? Outro aspecto que a gente pode trabalhar em sala de aula, que é a matemática das diferentes culturas, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa escola rural, eu posso trazer exemplos do cotidiano daquela cultura para ser abordado em sala de aula, né? Se eu trabalho numa escola ali que tem bastante apelo à tecnologia, eu posso trazer elementos da matemática que está por detrás da tecnologia. O que é um megabyte, né? Os alunos são curiosos. O que é um giga? O que é um tera? Então, tudo isso são coisas novas, né? Que tem a ver com um contexto cultural da sala, da turma que a gente está trabalhando. Inclusive, esse contexto cultural tem uma área da educação matemática chamada etnomatemática, que ela vai estudar justamente isso, né? A matemática das diferentes culturas, como que se desenvolve a matemática para aqueles determinados grupos sociais. Uau, quantas coisas que estamos saindo daqui mais sabidos de matemática, e confesso assim, professor, que a gente vai se envolvendo e vai desmistificando mesmo, eu tenho certeza que também quem está assistindo está tendo assim uma ampla visão de como a matemática e esse letramento ele vem, né? De impacto aí com tudo que estamos vivendo, utilizando e o quanto é importante. E ainda a BNCC ela fala que esse letramento matemático ele assegura aos alunos reconhecer de tais conhecimentos que são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo. Além disso, por meio do letramento é possível desenvolver o caráter do jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a imaginação e pode ser prazeroso, que é a fruição. O senhor falou isso lá no começo, né, professor, dessa importância da matemática por prazer, desmistificar esse medo, colocar essa leveza, porque ela envolve uma série de outras situações e agora a BNCC vem bem de encontro quando você começou a falar, na hora eu já lembrei que ia ter um momento e realmente, né, a matemática precisa ser prazerosa e não um dificultador, né? Um aliado que a gente tem, né, que a gente pode fazer uso, pensando, né, no ensino da matemática, é a questão dos jogos. Os jogos, tá? Jogos, no caso que eu estou falando, jogos ali para trabalhar a matemática, que podem ser jogos pensados para isso, ou não, até mesmo não, tá? Até jogos clássicos aí que a gente tem, que a gente pode utilizar na aula de matemática, mas para trabalhar conteúdos matemáticos. O jogo, ele favorece o desafio, favorece o trabalhar em equipe, ele propicia o respeitar regras, a questão de autoavaliação do jogador, ver se a jogada que ele fez foi eficiente ou não. Então tem uma série de elementos que o jogo oportuniza que são importantes no processo de aprendizagem. Ele sabe onde ele tem que chegar, ele precisa criar estratégias que o propiciem a chegar primeiro do que os outros, ele acabar como um vencedor, né, professor? Isso, e quando a gente fala em jogo, né, que criança que não gosta de brincar, que criança que não gosta de jogar... E ganhar. E ganhar, né? Então, ele tem tudo a ver com esse aspecto prazeroso. O único cuidado que a gente tem que ter, tá, quando a gente fala de jogo, é que sempre pensar, se eu for implementar uma estratégia com jogos na minha aula, aquele jogo, ele tem que ter um objetivo de aprendizagem matemática por detrás, né? Então, o que de matemática, aonde que eu quero chegar quando eu ofereço um jogo para o aluno? Não é o jogo só por jogo, só pelo jogo, o jogo só pela brincadeira. A gente tem que ter por detrás do jogo sempre um objetivo bem definido de que matemática que eu quero que o aluno aprenda com aquele jogo. Mas, atualmente, né, os jogos eletrônicos, olha quanta coisa que os alunos estão direto aí jogando. Então, por que a gente não aproveitar essa janela que a gente tem para poder explorar também a matemática? O professor Vicente fala bastante aqui nos bate-papos da intencionalidade pedagógica, né? Isso. Não é o jogo pelo jogo. Qual é a intenção, o que está por detrás desse pensamento do que o jogo vai favorecer no aluno? Neste momento de pandemia, a gente viu bastante a utilização dos jogos matemáticos para dar uma estimulada nos alunos, né, professor? Para não ficar só aquela aula por aula, ter um jogo ali para dar uma descontraída. Então, a gente vê que o jogo pode ser um aliado e a gente espera que ele vá, né, pós tudo isso passar, que ele vá para a sala de aula
exatamente com esse objetivo, com essa intenção, para a gente poder começar a pensar, né, o que pode ser desenvolvido. E para que essas habilidades sejam desenvolvidas, é importante que os alunos aprendam a discutir a matemática. O professor falou isso, né? Foi interessante ele falar assim, a linguagem matemática. Como é importante a criança escutar essa linguagem desde novinho, porque lá na frente, quando ele escuta, não tem um mistério, né, professor? E ele conseguir formular essas situações, né, de como que eu soluciono um desafio, isso também reflete na nossa vida. A gente tem vivido aí momentos em que muitas pessoas tiveram que repensar, né, se transformar, mudar totalmente, é um desafio, né? E embora a gente esteja passando, né, por esse momento de isolamento, isso, tanto lá atrás quanto agora e no futuro também, tem uma questão que é central quando a gente fala no ensino de matemática, que é um eixo norteador, que é a resolução de problemas. Então, quando a gente está falando aí de como promover o letramento matemático em sala de aula, como trabalhar a matemática, como ensinar a matemática para os alunos, vamos pensar, a matemática ela sempre foi produto aí de problemas que o homem se deparou na vida dele e de algum momento ele precisou resolver aquela situação. E daí foi dessa maneira que o conhecimento matemático foi desenvolvendo. E em sala de aula, essa resolução de problemas ela é fundamental. Por quê? É quando o aluno se coloca no papel de um investigador, de um explorador, de um resolvedor de problemas, que ele está construindo conhecimento matemático, tá? Então muita gente fala assim, quando eu falo de resolução de problemas na aula de matemática, é que eu ensino matemática para resolver problemas. Não é isso. Pode ser isso também, mas a ideia da resolução de problemas é que o aluno aprenda a matemática resolvendo problemas, né? Então não é que ele vai aprender a matemática para resolver o problema, mas é que é através do processo de resolução de problemas que se dá essa construção de conhecimento. Por isso que eu repito, isso no papel do professor, né? Quando o professor sugere um problema para o aluno, o mais importante não é a resposta que o aluno vai dar, mas é como que o aluno chegou naquela resposta. Claro que a resposta também é importante. Lógico. Claro que a gente quer que a resposta seja a resposta correta. Lógico. Mas mais importante do que isso é o processo, o caminho que ele trilhou para chegar naquela solução. Então, a resolução de problemas ele é um eixo norteador. Ele vem forte na BNCC. Então, na BNCC, muitas competências, habilidades ali já tem que o aluno resolver e elaborar problemas, né? E ele é um eixo norteador de currículos no mundo inteiro. Currículos de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, já adotam essa perspectiva já há algum tempo, né? Então é utilizar o problema como ponto de partida e a partir dali trabalhar toda a matemática que for possível. A gente vê também, né, professor, que houve uma diferença, uma mudança em como os PCNs, que os parâmetros curriculares nacionais, eles apresentavam a matemática e como que a BNCC apresenta. Nos PCNs, ela trabalhava em grandes eixos, blocos e campos, que eram números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. A BNCC, ela continua ali, né, com essa base, ela não desconsiderou, porém ela fez algumas modificações na nomenclatura e elas passam a ter um novo nome. Os números continuam números, está incluso operações dentro de números. Grandezas e medidas não teve, né, mudança. Geometria substituiu o que antes era espaço e forma. Probabilidade estatística, o que antes era tratamento da informação, e incluiu a álgebra. E aí nós temos um ponto de atenção, né, professor? Quando a gente lê ali probabilidade estatística, a gente já pensa o quê? O que eu vou trabalhar com o meu aluno? Ele vai ter que começar a entender de valores, bolsa de valores, ele vai ter que entender o que acontece, como é, como não é, e aí a gente pensa no quê? Como que essa probabilidade estatística vai ser trabalhada aí? O campo da estatística, né, ele já vinha lá nos PCNs, ele vinha discriminado como tratamento da informação. Isso. E daí houve uma atualização desse nome na BNCC. Então no PCN chamava bloco de conteúdo, na BNCC eles chamam de unidade temática, né? É a unidade temática de probabilidade e estatística, que vai abordar os conteúdos do tratamento da informação. Então, você me perguntou, né, o que vai estudar aí de estatística, né? Então, o que vem inicialmente na cabeça é trabalhar com volume de dados. Quem é aí da área da tecnologia, hoje em dia, ouve muito falar em Big Data, né? Que é essa grande quantidade de dados que a gente trabalha no mundo atual. Então, a estatística vai trabalhar com esses volumes de dados. Mas como? Organizando eles em tabelas, em gráficos, né? E
fazendo ali algumas interpretações acerca do que aqueles dados diz respeito, tá? Mas não é só isso que vai ser trabalhado nessa unidade temática. Então, quando a gente fala em estatística, não é ficar só nessa questão de tabelas e gráficos. Essa unidade temática, ela tem o nome de probabilidade estatística, por quê? Além de trabalhar com essas questões da estatística, do tratamento da informação, ela vai trabalhar com a noção do acaso, o que é sorte, o que é o acaso, um evento, né, que certo, que com certeza vai acontecer, um evento que dificilmente vai acontecer, então isso já são elementos da probabilidade. E ela vai trazer também, no bojo aí da probabilidade, o raciocínio combinatório, tá? Que é uma interligação com outras unidades temáticas, mas, por exemplo, lá nos anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, até quarto ano, a gente pode propor diversas atividades assim, de quantas maneiras diferentes a pessoa pode se vestir para uma na festa, sendo que ela tem, sei lá, 3 vestidos e 2 sapatos, e daí ela não tem que fazer aquelas combinações. Esse raciocínio combinatório, ele está dentro dessa unidade temática quando a gente fala de probabilidade estatística. Então, olha a importância da gente conhecer o tema. Tudo isso já era trabalhado, né, professor? Não é que é novo, porque a gente lê ali até se assusta, né? Uhum. E aí quando o senhor começa a explicar, vai abrindo o nosso pensamento, opa, nós já fazíamos isso. Mas é muito importante a gente saber o termo correto e como que ele está incluso lá, né? Eu acho que o que apareceu aí de mais novo é a questão mesmo do pensamento probabilístico, né? Esse pensamento aí das chances de um determinado evento acontecer, de um determinado fenômeno ocorrer. Acho que esse raciocínio, ele realmente não era, antes da BNCC, muito, a gente não se debruçava muito em cima dele no ensino fundamental, eu diria, né? Tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Então, aí para a gente ficar atento que a gente já utilizava, não utilizávamos essas terminologias e a importância da gente conhecer e saber o que está lá, porque vamos utilizar muito aí na sala de aula. E nos anos iniciais, a álgebra vem como foco no desenvolvimento do pensamento algébrico. Então eu vou ensinar para o meu aluno desde pequenininho, professor, a encontrar o valor de x. Quando eu penso em álgebra, isso eu vou ter que ensinar para eles? Quando a gente fala em álgebra nos anos iniciais, a ideia não é necessariamente essa, tá? Porque a gente tem o pensamento algébrico e a gente tem a linguagem algébrica, tá? Que a linguagem algébrica é essa linguagem das equações, essa linguagem, como você colocou aí, de achar o valor do x, né? Mas nos anos iniciais a gente está mais com o foco no desenvolvimento do pensamento algébrico. O que é esse pensamento algébrico? É pensar, por exemplo, nas propriedades e nas relações entre as operações, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando a gente soma 2 números pares, gosto sempre de tentar dar exemplos assim, que eu sempre fico focando muito na prática em sala de aula, né? Exemplo, então o que seria trabalhar, por exemplo, essa igualdade numa perspectiva do desenvolvimento do pensamento algébrico? Estou pensando lá no primeiro, segundo ano, tá? Então, por exemplo, de quantas maneiras eu posso somar números diferentes para o resultado dar 10? E daí uma criança pode falar, professor, 5 mais 5 é 10, ou 3 mais 7 é 10, 1 mais 9 é 10. Então, quando eles estão pensando nessas diferentes situações que vai dar igual a 10, isso já é uma exploração da questão da igualdade, né? E do desenvolvimento do pensamento algébrico. São elementos diferentes que chegam no mesmo valor. Isso. Uau. E olha só, quando você foi falando, né, do tanto, um quadradinho, né, um possível número mais outro que vai ser e que já faz essa relação, né, de descobrir o valor de x, a gente trabalha lá no fundamental e nem imagina que lá na frente vai ser a base para ele realmente... Ou seja, a gente já trabalhava a álgebra, né? Não é que a álgebra é uma coisa nova que está surgindo agora, mas a gente já trabalhava algumas questões da álgebra, mas a BNCC traz agora como uma unidade temática, que é o quê? Que é para o professor prestar mais atenção nesses aspectos. Muito bom. E pensando nessa situação, né, professor, a gente tem que pensar aí que para a matemática ter sucesso é essencial 3 fatores que vão intervir aí bastante no processo para que dê o sucesso. Primeiro, o que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. Na matemática, isso já é um processo da educação, mas na matemática ele precisa estar ainda mais claro, né, professor? Tem. Isso são, vamos dizer assim, são competências, né, que todo professor deve aí desenvolver. O que ensinar, porque é fato que ninguém ensina aquilo que não aprendeu, aquilo que não sabe, tá? Então, quando a gente fala o que ensinar, nós estamos nos referindo ao conteúdo. E ninguém sabe tudo, gente. Então esse conteúdo, muitas vezes aparece ali um conteúdo novo que a gente nunca viu. Então a gente tem que estudar para aprender aquilo que a gente vai ensinar. Essa questão dos conteúdos matemáticos, né? Mas tem também, além de saber o que ensinar,
eu tenho que saber o como ensinar. Tá? Então, quantas vezes a gente já ouviu um comentário do tipo, nossa, aquele professor, ele parece que ele tem um domínio muito grande, ele sabe tudo daquele assunto. Mas na hora que ele vai explicar eu não entendo nada. Então o que é isso? É que o professor não tem o que a gente chama, em matemática a gente chama de conhecimento didático do conteúdo. Então o que é o conhecimento didático do conteúdo? É dominar as estratégias, as metodologias de como fazer aquele conteúdo matemático inteligível, né? Que o aluno compreenda, compreensível para o nosso aluno. Então esse é o segundo fator ali, o como ensinar. E o para quem, e eu também vou acrescentar junto com o para quem, o quando, que são questões relacionadas ao conhecimento curricular. Então eu sei o conteúdo, eu sei como que eu vou ensinar. Agora eu vou ensinar aquilo ali quando? Para quem? Para que turma? Em que momento que eu vou encaixar aquele determinado assunto no meu planejamento? Então, de fato, esses 3 aspectos aí são aspectos importantíssimos no exercício da docência. Quando eu quero chegar ao sucesso. E o papel do professor neste processo é o quê, né? Ele precisa ter a tarefa de selecionar a melhor proposta para a sua realidade. O professor acabou de elencar ali todos esses elementos. Lembrar que essas atividades propostas aos alunos são o maior fator de sucesso para que eles aprendam matemática de qualidade. Então, os 3 itens, mais um que ele elencou lá, e valorizar a escuta, principalmente quando você oferece meios para que o aluno se desenvolva e chegue a um resultado melhor de maneira que ele possa resolver e colocar em prática na sua vida. Esses elementos ali, junto com os anteriores, né, o nosso papel enquanto professor, aí já encerrando o nosso bate-papo, elencados aos anteriores do sucesso, professor, são a chave aí que a gente pode dizer que pode ser a mudança para o ensino da matemática? Podem promover o letramento matemático, Exato. Né? Então a tarefa que vai ser proposta para o aluno é de fundamental importância. O professor tem que ter muito cuidado para aquela tarefa inicial, né, que a gente chama de problema disparador, seja uma tarefa assim, que tem um nível de complexidade não muito fácil, mas também não muito difícil, que os alunos que propiciem realmente todo aquele processo de investigação e de exploração.